Simone Tebet, candidata derrotada à presidência, declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições. Segundo a MDBista, apesar das críticas feitas ao petista, ele merece seu voto. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para minha mãe para ir às ruas lutar por direta já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto, não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto. Tebet expôs ainda seus projetos que, segundo ela, Lula se comprometeu a adotar, mesmo se manifestando contra durante a campanha. Um Brasil com reformas estruturantes que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Meu apoio é por projetos que defendo, ideias que espero ver acolhidas. Com a declaração do voto, a senadora ignorou o alerta de sua vice na chapa, Mara Gabrilli, que em entrevista recente à Jovem Pan Bauru afirmou que Lula pagou para não ser envolvido no assassinato de Celso Daniel. Acompanhe. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Por disputar a presidência e não a reeleição, Simone Tebet deixará o cargo de senadora em fevereiro de 2023. Com esse destaque a gente abre o programa desta quarta. Vamos direto a Brasília. José Maria Trindade, que hoje está bem acompanhado aí, né, Zé? Boa noite. Muito bem acompanhado, né? É um pontapé inicial muito forte, o quadro da reeleição. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto, que hoje está aqui em Brasília, nos dando esse prazer, né, na Planalto Central do país. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E uma boa noite especial a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, um amigo meu, que já se foi, um grande fotógrafo, Orlando Brito, costumava me dizer: Zé Maria, a fotografia fala e fala. Você vê a fotografia desse segundo turno, quem está apoiando o presidente Jair Bolsonaro e quem está apoiando o ex-presidente Lula. Você entende a fala da fotografia e vê a projeção de futuro. Além, evidentemente, dos nomes, governadores eleitos em primeiro turno, como o daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, como o governador de São Paulo, que nem precisava, mas apoio incondicional, né? O Rodrigo Garcia e outros, como o governador do Rio de Janeiro, o governador Zema de Minas Gerais e outros, senadores eleitos e deputados. Além disso, está a fotografia, uma área de ânimo, de força política e não aquele apoio envergonhado como este de Simone Tebet. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Olha o corpo dela, olha o que ela diz. Né? Da mesma forma, foi o Ciro Gomes, que nem citou o nome de Lula. Estou seguindo a decisão do meu partido político. Não cita o nome de Lula. É aquela história do cara que você encontra que não é muito íntimo e fala: passa lá em casa para tomar um café, mas não dá o endereço nem marca a data, ou seja, nunca. Esse é o tipo de apoio que Lula está recebendo o presidente Bolsonaro hoje, na reunião. Eu pude ver a força de campanha, um ânimo novo. E a eleição em segundo turno é uma nova eleição. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte: são novos contratos e até novos programas. Porque quando você atrai aliados, você vai entendendo o que mudou. Você não ganhou sozinho, você ganhou com aliados que têm expectativas de governo. Veja bem o quadro atual do Congresso Nacional. Esse é o quadro do futuro do país.
Esse é o quadro mais aberto, mais liberal e tudo que não representa o ex-presidente Lula. Portanto, um pontapé inicial inegavelmente melhor e é a fotografia do segundo turno da eleição. E fotografia, meus caros, fala sim. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. Boa noite, Augusto. E boa noite a todos que nos acompanham. Certamente é um apoio um pouco magoado, né? Menos magoado, talvez, do que o apoio manifestado pelo Ciro Gomes, mas ainda assim, né, ela fala especificamente da questão do voto útil, né, que foi pressionado pela campanha do PT na reta final deste primeiro turno. Era preciso ter uma discussão de debate, uma discussão de propostas, e isso não aconteceu por parte dos líderes nas pesquisas. Estou falando aqui, obviamente, de Lula e Bolsonaro. Coube aos outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet, principalmente, tentar puxar a corda para apresentar propostas, já que eles se apresentavam, né, como alternativas à polarização. E a polarização ficou numa disputa para saber quem conseguia convencer melhor que o adversário era mais feio, mais sujo e mais malvado. E, obviamente, essa mágoa, por essa pressão que houve no primeiro turno pelo voto útil, se reflete também no fato de que, provavelmente, essa pressão teve o efeito inverso ao esperado, né? Muito provavelmente, e muitos dos eleitores que tinham Ciro ou Simone Tebet como primeira opção acabaram correndo para a sua segunda opção, né, para uma das suas segundas opções, que era o presidente Jair Bolsonaro. O que fez com que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, saísse desse primeiro turno mais energizada do que a campanha de Lula, apesar de Lula ter terminado na frente, porque havia uma expectativa de que a diferença seria maior entre os dois, ou mesmo de que Lula pudesse ganhar no primeiro turno, porque isso vinha sendo aventado, né, pelas pesquisas e pela própria campanha de Lula. Então saíram, obviamente, com ar de vitoriosos, ainda que tivessem chegado em segundo. Então, é claro que quando a gente vê os apoios que apareceram para o Bolsonaro, são apoios verdadeiros, apoios incondicionais, como foi mencionado pelo Rodrigo Garcia, ele usou essa expressão. E os outros apoios, que eram apoios já esperados, principalmente o de Simone Tebet, vêm com essa ressalva. A Tebet fez uma boa campanha, né? Ela era praticamente desconhecida do eleitorado, numa eleição que é extremamente polarizada entre Lula e Bolsonaro, já desde antes do início da campanha. Ninguém esperava que ela conseguisse virar o jogo, de fato. Nem era esse o objetivo, ainda que elas, obviamente, como candidata, precisasse dizer isso. Nem mesmo o partido dela tinha essa esperança. Ela conseguiu quintuplicar o eleitorado dela e superou Ciro Gomes, que era um veterano de corridas presidenciais, né? Mas acontece que apoio não garante transferência de votos. Ainda assim, se o Lula, matematicamente, conseguir manter a votação que teve no primeiro turno e tiver até um pouco menos do que a metade dos votos de Tebet e Ciro Gomes, ele consegue vencer as eleições. E isso, claro, se outros fatores não atrapalharem, como uma abstenção, né, mais alta do que no segundo turno, e algum fato importante que sempre pode aparecer que faça com que ele perca votos de maneira significativa. Você, Ana Paula Henkel, que achou desse anúncio feito hoje pela senadora Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, fica o questionamento à senhora Simone Tebet, né? Nós mostramos aí o vídeo da vice dela, da Mara Gabrilli, denunciando tortura, denunciando assassinatos, denunciando um esquema de política que nós só vemos em filme de mafiosos, né? Só em filme de máfia. E aí fica o questionamento para a senhora Simone Tebet, que ela que foi senadora, né, encerrou agora o termo dela e que tenta continuar colhendo capital político, mas com essa ação aí destemperada e completamente mentirosa, né? Você vê a falsidade da pessoa
diante de uma situação que é muito óbvia para o brasileiro, o que está em jogo. Não é um nome Bolsonaro ou Lula, mas um projeto de poder nefasto que a vice dela, a Mara Gabrilli, denunciou, contou, expôs num vídeo. Então fica a pergunta à senhora Simone Tebet: a vice da senhora mentiu ou a senhora está confortável apoiando este homem que a sua vice denunciou de maneira categórica, firme, sem papas na língua? Fica a pergunta aí para ela, né? Acho que o futuro dirá, Vitor, que dois dos maiores perdedores dessa eleição, não vou colocar o perdedor ou dentro do contexto do 30 de outubro, mas do contexto político em geral, é Simone Tebet e Ciro Gomes, porque eles passaram a campanha toda denunciando, apontando, mostrando com todas as letras garrafais, os esquemas de corrupção do PT, o que o petismo fez com o Brasil, e agora os dois vão sentar no sofá com o PT no escurinho do cinema. É inacreditável. O Ciro, nós sabemos muito bem que ele caminha aí de acordo com o vento. Agora, a senhora Simone Tebet, que sempre bateu no peito, que defende as mulheres, as minorias, embora não tenha defendido, e todo mundo viu, não tenha defendido as mulheres honradas na CPI do circo, doutora Mayra e doutora Nise Yamaguchi, e nós vamos repetir isso aqui para sempre, porque isso vai ser uma marca vergonhosa nesta senadora. Eu queria dizer para ela que ela é uma vergonha para as mulheres, ela é uma vergonha para o Senado e ela é uma vergonha para o Brasil. Não pelas posições políticas, não. Posições políticas, nós vivemos numa democracia e todo mundo pode seguir a sua. É de simplesmente ver a sua vice denunciando o que nós vimos aí no vídeo e agora entrou no cinema, no escurinho do cinema, para sentar no sofá com o partido mais nefasto que o Brasil já viu. A análise agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Do Fernando Henrique a gente vai falar depois, né? Isso, na sequência já. Tá. Então vamos primeiro falar da irrelevância, né? A Simone Tebet não tem relevância nenhuma na política, nem na sucessão, nem na campanha, nem nada. A única coisa que ela teve foi surfar numa CPI, onde o consórcio, né, esses telejornais aí que tratam o Lula, né, que o senhor não deve nada à justiça, eles ficaram, né, que o Randolph, né, o grande e glorioso Randolph era a estrela daquele noticiário macabro com Renan Calheiros e Omar Aziz. A Simone era isso, a Simone era um personagem disso aí, ou seja, era um personagem ali de uma barca de oportunistas com a ajuda de um consórcio de imprensa falida, tentando, né, na base da propaganda falsa e enganosa de salvação de vidas, né? Assim, força Renan. Renan era o nosso capitão, né, da nau de salvação de vidas, e a Simone Tebet surfou, né, de um jeito ridículo, né, bizarro. A Ana já falou da complacência dela com aquela ação de salão, né, de Renan Calheiros e Omar Aziz. Eu não gosto da sua voz, não sei o quê, falando para a doutora Nise Yamaguchi, ou seja, um show de vexame que tem como cúmplice essa imprensa vergonhosa, né, que transformou esses personagens desclassificados em arautos da defesa da vida. Simone Tebet é um personagem disso, desse vexame. Ela é filha do falecido senador Rames Tebet, que é um político que teve relevância no cenário nacional, tinha habilidade, conhecia o métier, mas acho que ou não soube, né, dar aí as diretrizes à filha, ou ela não soube captar. Então ela é muito fraca como política, e evidentemente que a vergonha maior é essa turminha caminhando de volta ao local do crime. De volta ao local do crime. Ah, não é isso não, a gente não acha isso não, o Alckmin não acha mais isso e tal, né? Mas ele tem que explicar então por quê, né? Por que ele deixou de achar? Porque ele
ratificou aquela condenação, e a Simone Tebet aí com a sua vice falando, né, sobre ações violentas, mafiosas, de quadrilha, de assassinato. E agora ela está aí tranquila, disposta a voltar com esse bando, né, que a chapa dela, vice, já classificou como um bando perigoso, e ela se aninha. Então, evidentemente, não tem nenhuma consistência, nenhuma importância, nenhuma relevância, mas é um símbolo, sim, de uma eleição cheia de artificialidades. A gente teve aí uma quantidade, uma galeria de presidenciáveis, né, que encheram o nosso saco, atrapalharam. Eu tenho uma lista enorme, né? Eu estava na dúvida se ia votar no Luciano Huck, ou no Rodrigo Pacheco, ou no João Dória, ou no Eduardo Leite, ou no Wilson Witzel, ou no Flávio Dino, ou no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia até outro dia apareceu aí para dizer que não é mais um sub do Dória, entendeu? Então, assim, foi isso que a gente viveu, né? Esse show de oportunistas no meio de uma tragédia, de irrelevâncias. Isso não tem nada a ver com a política brasileira, com a sucessão presidencial no Brasil, e está aí mais um emblema para a gente ver. A opinião agora é de Augusto Nunes. Augusto, que hoje está aí reforçando a nossa bancada em Brasília, né, Augusto? Boa noite. Estou aqui ao lado do meu compadre Zé, estamos articulando. Boa noite, grande Vitor, meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o meu compadre Zé Maria resumiu exemplarmente a situação, o quadro, né, que vai sendo redesenhado pelas alianças ou adesões que ocorrem. O Zé disse que a fotografia fala, né? O olhar e o gestual, esses berram. O pessoal que está aderindo ao Bolsonaro, eles, aliás, aderiram imediatamente. Não houve nenhum tipo de barganha, quer dizer, houve reivindicações legítimas, né? Um governador quer obras, que é isso que o governo faz e tem interesse em fazer, eles só destacam prioridades. Agora, eu vejo a formação de um palanque lastimável, né? Ao lado do Lula. Mas primeiro eu queria falar do Alckmin. O Alckmin seria, segundo Lula, o grande articulador, né, dessa aliança que ele pretendia formar. O Alckmin, ele em São Paulo vai testemunhar, aliás, testemunha ele é participante, né? Ele vai participar como testemunha e ator do maior fracasso, né, da história do PSDB, que ele sempre defendeu. Ele tem nada de socialista. Ele era do PSDB. Ele ajudou a acabar com o partido e outros também estão servindo de cúmplices nessa história. Eu lamento particularmente a adesão à candidatura Lula do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu gosto do Fernando Henrique Cardoso pelo que ele fez como presidente e lamento muito que ele tenha se juntado agora a um palanque onde figuram pessoas que ele sabe que são corruptas, como os Barbalho, Renan, essas coisas que tem por aí. E se junta um homem que o acusou de ter deixado uma herança maldita, quando tinha deixado um país em ordem. Um homem que ofendeu o casal, né? Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth Cardoso, com aqueles dossiês abjetos da dupla Dilma e Erenice, que acusavam o Fernando Henrique e a Dona Ruth de perdulários, né? Gastavam com vinho, tal, dossiês obscenos, repito, e mentirosos. Aliás, a Dilma telefonou para tentar pedir desculpas à Dona Ruth, que com muita dignidade se recusou a atender o telefone. Não quis conversa. E, no entanto, o Fernando Henrique, que sabe que o Lula é corrupto, se junta a essa campanha quando ele deveria já ter se afastado do PSDB, deixado a vida política, está aí preservado um pouco mais a biografia, que inclui o fim
da inflação no Brasil, né, com o Plano Real, da inflação descontrolada, né, da inflação apavorante do Sarney, que também está nesse palanque, e que chegou a 1.000. Era por ano, Zé? 1.000... Era 120 por mês. 120 por mês, e agora acham que o Lula é um defensor da democracia, quando a corrupção é um dos tumores mais perigosos aí no organismo democrático. A adesão do Ciro é aquela que piora a vida, né? Basta ver. Piora a vida do beneficiário, entre aspas, da adesão. Não teve o nome citado, Lula. O Ciro acompanhou o partido e com o olhar e a aparência que o Zé notou, né? Vejam a foto e vejam se vocês encontram um homem feliz. A Simone Tebet teve esse espasmo de popularidade passageira, já acabou, porque é o seguinte, ela não foi candidata ao Senado para não ser derrotada pela ex-ministra Tereza Cristina, que se elegeu com folga em Mato Grosso do Sul. Então a carreira dela agora também vai para o espaço. Aí vejo de novo o Alckmin com a cara de quem articulou muita coisa. Pois bem, vocês vão ver em São Paulo. Isso sim é uma adesão que ajuda a do atual governador. Os prefeitos estão mobilizados e já trabalhando. A votação muito expressiva que teve ganhou, né, o Bolsonaro em São Paulo, vai crescer. Vai crescer. E ele está mirando no Sudeste também, onde ele foi vitorioso, com a ajuda, em parceria com grandes aliados, sobretudo o governador de Minas Gerais. O Zema agora vai poder trabalhar em favor desse candidato. Mas é importante destacar a base parlamentar. A base parlamentar é de direita. Ela está ligada ao Bolsonaro. Quero ver se o PT vai continuar defendendo aqueles planos, aliás, eles escondem, né? Ou vai continuar com aqueles planos que não passarão nesse Congresso com esse desenho. Tá? Quero ver se continua a valentia, à distância e isolada dos ministros do Supremo com a mudança que ocorreu do Senado. Então eu vejo um quadro positivo e também estranho muito essa imparcialidade da Gabrilli, Mara Gabrilli. Ela tem mais 4 anos de sobrevida ali no Senado e depois cai fora. Porque se ela opta pela neutralidade diante de um cenário que apresenta um homem que ela mal conhece e outro que está envolvido, segundo a segunda versão que ela apresentou, envolvido em ameaças ao pai, em crimes de morte, eu realmente não entendo como é que pesos ela usa. Enfim, o que se vê de um lado é entusiasmo, do outro é constrangimento. Eu aposto no entusiasmo.